Olá, meus queridos irmãos, queridas irmãs, na alegria do Deus da vida, o Cristo ressuscitado, estamos juntos novamente para, em sintonia, em comunhão com toda a igreja, celebrar hoje, o nosso terceiro domingo dessa nossa caminhada pascal, A liturgia de hoje, então, nos apresenta, então, Jesus, pegando como que uma carona, associando-se à caminhada dos discípulos, no início da igreja, e ali trabalhando com eles numa atitude de catequética, mostrando para eles a dinâmica do reino de Deus, a dinâmica do evangelho. Então leva os discípulos a compreender que o Deus que eles acreditam, o Deus que eles seguiam, é o Deus da vida. Mesmo que o contexto daquele momento era um contexto de profunda decepção, de insegurança, Jesus então leva a entendê-los de que as coisas não estavam perdidas não, tá certo? Bom, o evangelho então que é extraído de Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35, ele começa dizendo o seguinte, que naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Imaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Eles conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: o que eles conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Aí Jesus perguntou: mas o que foi? Eles responderam: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso sobre obras, palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, Jesus tomou o pão, abençoou, partiu e lhe distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles, então os discípulos comentaram entre eles: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falavam pelo caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Essa é a palavra de salvação, Meus queridos, esta narrativa, essa história que mostra então Jesus pegando então essa carona com os discípulos a caminho de Emaús, que o próprio texto já diz que é um povoado que ficava, ou melhor, fica em torno de 11 quilômetros de Jerusalém. O que esta narrativa, essa história, ela nos revela? Nos revela que o fato da crucificação de Jesus, que naquele tempo era uma espécie de pena, de condenação, de castigo, destinado a pessoas que eram mal vistas na sociedade, pessoas que não eram do bem, traduzindo assim. Então eles, como que vendo o seu mestre ao passar por essa situação, eles começam a viver essa decepção, essa ausência de esperança, de perspectiva, diante daquele cenário desolador, Mas Jesus, ao pegar uma carona com eles, ao entrar no meio deles e caminhar com eles, Jesus ele parte exatamente daquilo que era a grande moda naquele momento, Todo mundo estava comentando sobre esse fato que aconteceu. É o famoso senso comum, Quando uma coisa de grande impacto acontece, todo mundo comenta, cada um dá a sua opinião, mas ao mesmo tempo, ao dar a opinião, as pessoas são movidas pela influência dessa ideia que as pessoas constroem em torno de uma coisa que nem sempre representa a verdade do fato,
E Jesus, então, ele, ao perceber essa falta de rumo, de direção, Jesus, então, ele trabalha a consciência desses dois discípulos para compreendê-los, a magnitude, a beleza, né, da dinâmica da ação de Deus e do reino de Deus, do mistério de Deus, né? O texto ele começa, aliás, falando que eles tinham dificuldade para entender com profundidade aquele mistério que se revelara, exatamente porque eles estavam como que cegos. E a cegueira, meu querido, é exatamente o contrário da luz, o contrário da visão. E isso pode ser interpretado de várias maneiras, à luz da fé, à luz do Espírito do Evangelho. Pessoas cegas perante Deus é aquela que vê, mas não consegue enxergar. Enxergar o quê? Enxergar a grandeza do amor de Deus, a grandeza da vontade de Deus, a grandeza daquilo que Deus vai revelando através de pequenas coisas nas nossas vidas, né, para nos apontar para uma direção que seja a tradução e a expressão de uma vida sempre melhor, seja sempre a expressão daquilo que Deus quer ver acontecendo na vida da gente, né? Então o cego é uma pessoa fraca de fé, é aquele que ainda está muito infantil, que não amadureceu perante a graça de Deus. Então ele está muito carente, né, desta consciência clara e deste amadurecimento cristão. Jesus, então, ele faz esta viagem no coração deles para levar a compreendê-los, né, que o mistério de Deus estava se revelando, mesmo diante desse cenário de desolação, que foi o cenário da morte humilhante, né, que o próprio Jesus passara, não é? Mas a narrativa diz o seguinte, que Jesus, ao caminhar com eles, né, já no final do dia, Jesus ele faz o gesto de que vai continuar a caminhada, e ali numa atitude ainda de preocupação com o outro, né, eles pedem para Jesus que ficasse com ele, mas ainda não reconhecendo Jesus, né, porque a caminhada, meus queridos, naquele contexto, era muito perigosa, né? Tinha salteadores, tinha ladrões, problema da violência. Então eles, preocupados com Jesus, pedem que Jesus continue com eles. Mas aí que a grande beleza, né, da narrativa vai acontecer. Ao sentar à mesa com eles, Jesus, ele, num gesto que lhe era próprio, ele pega o pão, ele faz a sua oração de agradecimento e ele parte o pão. E o texto ele narra que ao partir o pão, Jesus, ele, daquele momento, ele foi reconhecido pelos discípulos, né? O grande mistério de ao partir o pão, né? Então, qual é a grande mensagem que aqui fica para nós? Primeiro, antes disso, o grande testemunho, né? Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava. Alguém questionou para o outro, né? Certo? Então, gente, esse é o grande milagre, né? Que a ação e a palavra de Deus ela faz na vida da gente, né? O nosso coração, ele é um instrumento que nos faz a enxergar um sentido, né, bonito e positivo sobre as coisas, né? É por meio do nosso coração, esta grande metáfora, né, que nós às vezes dizemos, ó, a gente está gostando, né, de alguém, a gente está amando, né, uma determinada causa, então é por meio do nosso sentimento do coração, tá certo? Então, quando Jesus então ele faz esse trabalho de utilizar as escrituras, né, para falar do mistério de Deus, da ação de Deus na vida do mundo, na vida das pessoas, eles vão então dar esse salto qualitativo de perceber que aquela pessoa que caminhara com eles, aquela pessoa que estava ali ceando com eles, era o próprio Jesus. Mas o grande gesto, o grande acontecimento que fez esta percepção se tornar de uma maneira bastante clarividente foi exatamente o gesto da partilha, né? Então aqui está o grande ensinamento, que quando só partilha quem tem o coração bom, só partilha aquele que tem a capacidade de pensar no outro, só partilha aquele que supera as manifestações do egoísmo, aquilo que empobrece o ser humano, né? Então, e nos faz abrir para a dimensão do outro, para a dimensão para além de nós mesmos, né? Então essa é a grande condição para que a gente possa viver a grande solidariedade humana, a grande partilha humana. Isso está no coração do Evangelho, gente, né? Ser cristão e viver
aquilo que Deus espera de nós, é ter um coração bastante rico perante essa dinâmica e a necessidade de olhar para além de nós mesmos, né? O Evangelho não leva a gente a se fechar e a só pensar no nosso próprio umbigo, não. Ele, aliás, ele combate isso como um grande vício, né, da nossa vida e que nos atrapalha a gente a ser feliz, nos atrapalha a gente a colocar os tantos e tantos dons que Deus nos concedeu para que isso seja seja grande, um instrumento a serviço da vida dos outros também, né? Então, o mistério da partilha, da solidariedade, né, aquilo que o Evangelho nos leva a compreender, é o que ajuda a enriquecer a nossa visão, a nossa percepção de que Deus está caminhando conosco. Aliás, o caminho de Emaús, ele é o retrato da nossa caminhada também, né? Quantas desilusões que na vida a gente tem, quantos momentos de fraqueza que a gente às vezes tem vontade de desistir, não é? A gente é assim, às vezes a gente procura muitas vezes o caminho mais fácil para poder justificar essa nossa falta de maturidade cristã, essa nossa falta de uma fé mais autêntica, mais pé no chão. A gente procura muitas vezes o caminho mais fácil, né? Então Jesus, nesta liturgia, ele quer nos passar o seguinte ensinamento, de que nós devemos não apenas olhar, mas nós devemos perceber, né, que através das pequenas coisas Deus está se revelando, né, na nossa vida. Ah, mas essa situação me faz sofrer. Gente, também no sofrimento Deus se revela, sabe? Deus faz a gente a enxergar a vida, principalmente quando nós estamos acomodados, né? Deus nos faz perceber de que a gente pode muito, sabe? A gente recebeu muito da vida, recebeu muito de Deus, então isso a gente não pode, né, enterrar isso aqui, sempre colocar, né, a serviço dos outros, né? Que ao longo desta semana, então, né, a graça de Deus possa estar presente no teu coração, na tua vida, na vida da tua família também, que você seja muito abençoado, né? Seja muito feliz e que assim possamos continuar nos caminhos da vida, escrevendo a nossa história, sempre na certeza de que Deus é este grande parceiro, este grande companheiro que está conosco, ajudando o nosso coração a arder diante desta verdade maravilhosa, que é a verdade do Evangelho. Então, que Maria Santíssima também, no seu colo de mãe, possa também te acalentar, te acolher ao longo dessa semana, para que você possa cumprir o seu papel, fazer a sua caminhada, sempre com a cabeça erguida de que a vida vale a pena ser vivida, mas vivida com amor, superando o egoísmo, superando a pobreza de coração, que muitas vezes ela tenta nos rondar, ela tenta nos manipular. A gente precisa ser grande, mas grande na simplicidade, grande na nossa disponibilidade para amar e servir. Que Deus te abençoe, muita paz, muita bênção e até o próximo domingo.